Pegando já na parte da economia, você citou, pô, o Brasil é um país que está envelhecendo, e de fato isso está acontecendo. Se a gente pega até a nossa previdência pública, o ano passado a gente atingiu a marca pela primeira vez de um gasto superior a R$ 1 trilhão. Se a gente olha o que foi o embrião do nosso modelo previdenciário, a gente volta praticamente 100 anos no tempo, 1923, era a Lei Eloy Chaves. Naquela época nós tínhamos 14 jovens para cada aposentado. Hoje nós temos 4, desses 4, um é neném, segundo a OCDE. Desses 3, 1,5 é informal, então você tem basicamente 1,5 cara para pagar aposentadoria para um. Só que a gente está tendo menos filhos que o francês, por exemplo, menos filhos que o islandês, que o polonês. Então a gente está abaixo da taxa de reposição da população, que seria 2,1, a gente está com 1,6 filhos por casal. E num estágio onde a gente já perdeu aquele bônus demográfico, né? Porque o Brasil já está envelhecendo, já tem mais pessoas com 40 anos do que com 4. Daqui a pouco vai ter mais gente com 60 do que com 6. Como é que você vê o futuro do Brasil sob essa perspectiva, sendo que, pô, o que torna uma nação rica é ela ficar mais produtiva? E o Brasil está com a produtividade estagnada desde os anos 80. O que, sempre que eu leio, eu custo acreditar, que eu falo, cara, como é que isso é possível? Anos 80 não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha internet, Agora não tinha tem tanta internet que fica todo mundo nela fazendo meme e não fazem porra nenhuma. Já tinha eletricidade? Tinha, mas tinha muita gente que não tinha eletricidade. Não tinha nem TV. TV a Entendeu? cores era uma... Como é que não aumentou a produtividade do Brasil, né? E aí a gente não vai ficar mais rico, porque para um país produzir mais, ou é mais gente produzindo, passou essa fase, próximos 30 anos a população do Brasil não vai crescer, diminuindo. ou são as mesmas pessoas produzindo mais, só que o brasileiro não produz mais e a gente está discutindo Só ainda mesmo. diminuir jornada de trabalho. É uma calamidade. Isso é uma calamidade. Ainda assim eu estou otimista. Veja, primeiro eu vou aumentar o problema. Boa parte das pessoas... Mas que seu estão otimismo está condicionado a você no poder. Tipo, se continuar o PT, você fica sim, pessimista. eu sou otimista porque os ganhos de produtividade dados pela revolução tecnológica que está vindo agora, a gente está vendo, eles serão colossais. E se bem implementados com marcos regulatórios certos, você vai dar um salto de produtividade. E acho que a gente vai ter um salto de produtividade no mundo e um salto deflacionário para muitos produtos e serviços. Dado que a tecnologia vai propiciar isso. Tecnologia é uma baita força deflacionária, já vista que o que você tem num celular hoje, num smartphone, se fosse comprar separado nos anos 90, isso é uma fortuna, pô. Sim. Então, agora, é impressionante como, apesar das forças deflacionárias, hoje o campo produz muito mais do que lá atrás, a comida fica mais cara, sendo que ela é de pior qualidade ainda, né? Então toda vez que a gente cria uma força deflacionária, o governo vai lá e faz o quê? Inflaciona a moeda. Sim. Sim, até porque o agro nosso é usado no fundo pelo governo para gerar reserva para ele e gastar mal. É desesperador. Mas por que eu acho, assim, haverá essas forças e com um governo certo que tem uma agenda de competitividade, você consegue aproveitar essa espécie de surto de ganho de produtividade. O problema é que hoje não há estímulo nenhum a isso. E mais, ainda tem um problema. Onde há uma demografia maior, há maior nascimento de pessoas, são os lugares onde a educação é pior, os índices educacionais são piores. Então a gente está também formando uma massa de pessoas que estão nascendo agora, nem um pouco aptas a fazer o uso dessa tecnologia. Eles fazem um uso passivo. Tem um uso passivo mais escroto do que o cara que tá no jogo do Tigrinho? O celular do cara é meme no TikTok ou no Kawaii, jogo do Tigrinho, o auxílio, analfabeto funcional. Tem um problemaço. Mas dito isso, com uma agenda de produtividade e de competitividade muito séria, e com essa pressão, não só a pressão deflacionária, mas com ganhos naturais de produtividade que a gente vai ter, e escolhendo certas cadeias produtivas que vão ser, vamos dizer, muito vantajosas pra gente, eu realmente acho que quem tiver no topo da tecnologia, em tudo que envolva semicondutor, em tudo que envolva energia limpa e abundante, o Brasil, graças a Deus, tem muitos termos, do urânio que o Brasil tem, até a energia hidrelétrica que o Brasil tem, até a energia solar. Isso vai nos permitir entrar em determinados setores com alta produtividade, com geração de, não só de arrecadação, mas de empregos de qualidade, e você vai começar a criar uma massa que aumenta na média a produtividade brasileira. Nesse sentido, se alguém faz as reformas certas, a gente ganha uma segunda chance, né? Uma espécie de um atalho. As terras raras são isso. As terras raras, se você trabalhar bem geopoliticamente, a gente pode escalar uns 2, 3 degraus que a gente não consegue em termos tecnológicos, em termos de entrar em certas cadeias. Por exemplo, cadeia de drone, cadeia de motor elétrico feito com bateria. Lá tem o tal do disprósio. Tem um disprósio lá em Goiás, que é aquela usina, aquela mina que foi vendida. Disprósio é muito usado para bateria de carro. Ele tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não sou nem da área, mas assim, tem uma questão que envolve aquecimento e funcionalidade da bateria. A gente tem. Como a gente faz para, sem ser fake, sem ser aqueles discursos de Lula de terra-brás, a gente tem uma cadeia que chegue até a bateria do motor elétrico. Porque
Hoje a gente tá vendendo lá um composto que vai pra gringo. Ah, não, dá pra chegar no ímã. Tipo, tá, mas eu quero chegar na bateria. Como é que eu chego na bateria? Vai ter que ter em algum momento uma agenda de competitividade, senão um americano ou um inglês vai falar, não, olha, não adianta eu montar uma empresa no seu país, porque o tanto de imposto que eu pago, os custos trabalhistas, tem aqui o custo de energia, é um caos. Não vale a pena e um chinês já tá fazendo isso lá, eu vou perder pro chinês. Então, só me vende aí seus próximos, me enche o saco. Como a gente atrai isso? Como tem a transferência de tecnologia? Não dá para ser ao modo brasileiro dos últimos 50, 60 anos. Reserva de mercado, subsídio do BNDES, renúncia fiscal. Esse é um modelo brasileiro falido, que quebrou as indústrias brasileiras e que criou essas distorções tipo Zona Franca. Para a gente ter uma cadeia, tem que ter uma super reforma de competitividade. E aí eu acho, aí você falou, você tá otimista com um governo seu? Sim. Eu acho que com uma agenda dessas, você vai aproveitar certos atalhos que a gente vai ter. Terra rara 1, energia outra, terra agricultável que a gente ainda não explorou tudo é outra, pra gente pegar um pouco aí pegar esse atalho e começar a buscar a diferença pros outros países. Porque hoje, se a gente falar, vou ter mais 20 anos de governo, assim, Lula com um centrão aqui, uma direita meio Bolsonaro, tipo o Nicolas se vira presidente daqui 15 anos, tamo ferrado. A gente tá muito ferrado. Porque não tem ninguém com uma ideia soberana e otimista e inteligente e produtiva do que fazer no Brasil. A gente tá muito ferrado. Eu fico pensando às vezes, cara, que o Brasil, no sistema que a gente tem, né, essa república democrática, vamos colocar, de